Ninguém começa um vício sabendo que está se perdendo. A queda nunca se apresenta como abismo. Ela se disfarça de alívio. No início, há apenas um gesto inocente, um clique, um gole, uma compra, um sussurro que promete leveza. Mas por trás do prazer imediato, há uma armadilha arquitetada com perfeição. Vivemos em um tempo em que tudo grita por nossa atenção. Cada notificação, cada imagem cuidadosamente editada, cada produto empacotado com promessas de felicidade instantânea, tudo foi desenhado para explorar nossa vulnerabilidade ancestral. O medo de encarar o vazio. Carl Jung escreveu que o vício é a tentativa desesperada da alma de preencher um vazio espiritual. Não há como falar de vício sem falar de ausência, sem falar da dor que carregamos silenciosamente e que buscamos anestesiar, sem nunca curar. O vício não é uma fraqueza moral. É um mecanismo de defesa, uma forma distorcida de autocuidado, um pedido de ajuda codificado em repetição. Quando Dostoiévski escreveu Notas do Subsolo, ele nos apresentou um homem que sabia de sua ruína, mas que mesmo assim insistia em repetir suas próprias dores. Ele dizia: quanto mais consciente sou, menos capaz sou de agir. Essa frase é a alma do vício. Saber que está errado, mas ainda assim repetir, porque o vício, ao contrário do que se pensa, não é estupidez, é excesso de lucidez, uma lucidez torturada que enxerga o absurdo, mas não encontra uma saída, e assim, dia após dia, nos tornamos cúmplices de nossa própria prisão. A ciência moderna nos mostra que o vício tem raízes profundas no funcionamento do cérebro. A dopamina, neurotransmissor da motivação e do prazer, é um maestro invisível desse teatro de compulsão. Quando realizamos uma ação prazerosa, ela é liberada, mas o problema não está no prazer, está na repetição forçada que vem depois. Com o tempo, o cérebro se adapta, exige mais estímulo para alcançar o mesmo efeito. Surge então a tolerância e, com ela, a escravidão. A liberdade se perde não porque escolhemos o prazer, mas porque o prazer passa a nos escolher. A neurociência revela que o córtex pré-frontal, responsável pelas decisões racionais, perde força diante do sistema límbico, regido por emoções e impulsos primitivos. O resultado, um cérebro dividido entre o eu que sabe o que é certo e o eu que se entrega ao que alivia. Mas essa batalha interna não é apenas cerebral, é também simbólica. Jung dizia que aquilo que não enfrentamos dentro de nós retorna de fora como destino. E o vício é isso, uma forma que o inconsciente encontra para gritar por aquilo que ignoramos. Não viciamos apenas em substâncias ou comportamentos. Viciamos em distração, em validação, em ilusão. E quanto mais evitamos a dor de sermos quem somos, mais nos tornamos dependentes de quem fingimos ser. Søren Kierkegaard escreveu que o desespero é o pecado de não querer ser quem se é. O vício, nesse sentido, é uma fuga de identidade. Ele cria uma realidade artificial onde não precisamos sentir, pensar ou enfrentar. Mas essa fuga, como todo paraíso falso, cobra seu preço. A promessa do vício é a felicidade sem dor, mas o que ele entrega é a dor sem sentido. E isso nos joga em um ciclo, fugir da dor e sofrer ainda mais por isso. Nietzsche, em sua crítica ao niilismo, dizia que o homem moderno perdeu seu eixo interior e por isso se agarra a qualquer âncora emocional, mesmo que essa âncora o arraste para o fundo. O vício também é isso, uma tentativa desesperada de se agarrar a algo, porque estar solto é insuportável. É o grito de um ser humano que não quer mais sentir o peso da existência, mas também não suporta o silêncio da alma. Vivemos cercados por gatilhos, luzes, sons, recompensas digitais, vozes que dizem que merecemos mais, compramos mais, sentimos menos, mas tudo isso é anestesia. E anestesia não cura, apenas adia. No fundo, o vício é uma guerra entre dois eus, o que sofre por ter que fugir e o que teme demais parar de correr. Oscar Wilde nos presenteou com uma imagem brutal do vício, em O Retrato de Dorian Gray. Dorian mantém sua beleza intocada, enquanto seu retrato, escondido, apodrece, deformando-se com cada ato de indulgência e decadência. Esse quadro escondido é o símbolo perfeito do que o vício faz conosco. Por fora, seguimos
Estamos sorrindo, postando, consumindo, funcionando, mas por dentro, em algum lugar do inconsciente, há uma imagem se degradando lentamente. E essa imagem, que ignoramos, vai um dia exigir ser vista. O vício cria uma dissociação entre o que mostramos e o que somos, entre o eu que o mundo vê e o eu que tenta desesperadamente sobreviver. Carl Rogers, pai da psicologia humanista, chamava isso de incongruência. Segundo ele, quanto maior a distância entre nosso eu real e nosso eu idealizado, maior o sofrimento. E o vício aparece como ponte entre esses dois mundos, mas uma ponte frágil, feita de areia. Aos olhos dos outros, pode parecer que estamos bem, mas dentro de nós há uma batalha surda, um pedido de ajuda que nem sempre sabemos expressar. Afinal, o vício é silencioso no começo e só se faz ouvir quando já tomou conta de tudo. Assim como Dorian, também escondemos nossos retratos, mas todo retrato oculto uma hora cobra seu preço, e às vezes o preço é a própria alma. O vício, em seu nível mais profundo, é espiritual. Não no sentido religioso, dogmático, mas no sentido mais íntimo da alma, que perdeu seu centro. Jung dizia: a depressão é como uma senhora vestida de preto. Se ela aparecer, não a expulse. Convide-a para sentar, ouça o que ela tem a dizer. O vício, da mesma forma, é um mensageiro, um oráculo torto, mas sagrado. O que ele está tentando nos dizer? Que algo em nós está morrendo de fome, que há partes do nosso ser negligenciadas, ignoradas, esquecidas. Na Bíblia, Paulo de Tarso fala da luta entre carne e espírito, entre o homem velho e o homem novo. Essa batalha está no centro do vício. O velho eu, movido por impulsos, medos e vazios, luta para sobreviver. O novo eu, ainda frágil, tenta emergir com consciência, presença, propósito. A espiritualidade prática nos convida a um retorno, não à religião exterior, mas ao altar interior, ao lugar onde enfrentamos a verdade sem máscaras, onde olhamos nossos abismos sem distração. É ali que o vício começa a perder força, não na força de vontade, mas na vontade de ser verdadeiro. Pois o vício é uma mentira que conta meias verdades. Ele diz que podemos fugir da dor, mas a dor sempre encontra outro caminho. O que não enfrentamos se repete. A redenção não é rápida. Ela não vem em forma de promessas fáceis, nem de fórmulas mágicas. A saída do vício é um processo de reconexão com o que foi perdido, com o silêncio, com o corpo, com o sagrado. Como disse Viktor Frankl, quando não podemos mais mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. E talvez seja esse o convite do vício: parar de buscar respostas fora e começar a escutar dentro. No cotidiano, isso pode parecer pequeno. Respirar antes de agir, sentir antes de reagir, questionar antes de consumir, mas é nessas pequenas decisões que a liberdade renasce. Rubem Alves dizia: a maior solidão é a ausência de si mesmo. E o vício, muitas vezes, é essa ausência encarnada. Mas onde há ausência, há espaço. E onde há espaço, pode haver reencontro. Dostoiévski escreveu: o segredo da existência humana não está apenas em viver, mas em saber para que se vive. O vício nos afasta desse segredo, mas também pode nos empurrar de volta, se tivermos coragem de olhar para ele como sintoma e não como sentença. No fim, não se trata de eliminar o vício, mas de compreender o que ele está tentando esconder, porque todo vício carrega em si uma missão, a de que a liberdade verdadeira não é ausência de dor, mas presença de sentido. E quando o sentido volta, o vício já não faz mais sentido. Jean-Paul Sartre dizia que o homem está condenado a ser livre. Essa liberdade não é conforto, é responsabilidade. Somos livres, sim, mas somos responsáveis até pelas correntes que escolhemos. No vício, a liberdade vira paródia. Pensamos que estamos escolhendo, mas estamos apenas reagindo. Cada sim ao impulso parece uma decisão, mas é apenas repetição. Um eco inconsciente de dores antigas, de traumas não processados, de ausências que ainda nos assombram. A psicologia comportamental de Skinner e Pavlov já nos alertava. O
comportamento humano pode ser moldado por reforços invisíveis. O vício é um exemplo cruel disso. Somos condicionados por recompensas rápidas, por promessas fáceis, por algoritmos que conhecem nossos desejos antes de nós mesmos. A repetição nesse cenário se torna um cárcere. Não vemos as grades porque elas são feitas de prazer, e quem questiona um prazer que alivia a dor? Mas o problema do alívio é que ele não cura, ele apenas adia. E o que é adiado retorna com mais força. Na superfície, tudo parece sob controle, mas lá dentro, o eu verdadeiro grita. E cada vez que silenciamos esse grito com um novo estímulo, a alma se torna mais distante, mais esquecida, mais órfã. O vício pode parecer o fim, mas para quem ousa atravessá-lo com consciência, ele pode se tornar início. Carl Jung acreditava que a sombra, tudo aquilo que reprimimos, é também a porta para a transformação. O vício é parte dessa sombra, é um monstro que guarda a chave. A jornada para sair dele não começa com força, mas com verdade. A verdade de admitir a dor, a verdade de reconhecer que a fuga já não funciona, a verdade de que ainda há algo dentro de nós que deseja viver de verdade. Jesus, diante da mulher que foi pega em adultério, não a condenou. Ele disse: vai e não peques mais. Não foi uma punição, foi um chamado à liberdade. Esse é o convite que o vício, no fundo, também faz. Não mais pecar, no sentido mais profundo, não mais se afastar de si. Rubem Alves escreveu: a dor que não tem explicação é a que mais ensina. E talvez o vício ensine, não pela dor em si, mas pelo que ela revela: a urgência de sentido, a fome de alma, a sede de reencontro. Sair do vício é voltar para casa. Uma casa que talvez nunca tenhamos conhecido, mas que sempre nos esperou.